Olá, alunos! Meu nome é Marcela Zambolim de Moura e eu sou professora de Português Instrumental. O tema da nossa aula de hoje é o novo acordo ortográfico. Vamos ver algumas mudanças e algumas regras que abordam algumas palavras da nossa língua portuguesa. Vamos começar com o alfabeto. O nosso alfabeto passa de 23 letras para 26 letras. Isso porque K, W e Y, usados em nome de pessoas, lugares e em siglas, estão agora oficialmente presentes no nosso alfabeto. Exemplos como Byron, Malawi e a abreviação de quilo, KG, ilustram os nossos usos cotidianos de K, W e Y. O trema. A novidade sobre o trema é que ele é oficialmente não mais grafado na nossa língua. Ele vai ser mantido apenas em palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros, como, por exemplo, Miller, milleriano, Hübner, hübneriano e Binchen. Acento agudo em ditongos em palavras paroxítonas. Para entender a regra que abarca as paroxítonas e o uso dos ditongos, é preciso relembrar alguns conceitos importantes. Sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra. Pode ser acentuado ou não de acordo com as regras da língua. As palavras são classificadas em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas, conforme a tonicidade. Ditongo é o nome dado ao encontro de duas vogais que não se separam na divisão silábica. Vamos a alguns exemplos. Na nossa língua, nós temos monossílabos formados por uma só sílaba, como dói, por exemplo. Palavras oxítonas, em que a sílaba tônica é a última sílaba da palavra, nesse caso ilustrado por floril, em que a sílaba tônica é rio. Prestem atenção. A sílaba mais forte de floril é a última sílaba da palavra. Portanto, ela é chamada de tônica e classificada como oxítona. Temos as paroxítonas, em que a penúltima sílaba é a sílaba tônica da palavra. Para ilustrar esse caso, nós temos gaita e açoite. Observem. Em gaita, a sílaba mais forte é a penúltima sílaba da palavra, gai, portanto, paroxítona. Em açoite, a sílaba mais forte é soi, portanto, açoite é uma palavra paroxítona. E, por fim, as proparoxítonas, que têm a antepenúltima sílaba acentuada, mais forte, exemplificada aqui por aracnóideo. Observem. A sílaba mais forte é a antepenúltima, por isso essa palavra é considerada proparoxítona. Então, conforme a tonicidade, as palavras podem ser oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Perderam o acento agudo as palavras paroxítonas que apresentam ditongo na sílaba mais forte. Ditongo é o encontro das vogais que não se separam. É o que acontece, por exemplo, em asteroide. Vamos entender a regra. De acordo com o novo acordo, paroxítonas que apresentam a sílaba forte com ditongo aberto perderam o acento agudo. Então, antes, essa palavra era grafada desta forma e agora não há mais acento agudo.
Este é o mesmo caso para todas essas palavras. Acompanhem comigo. Andréia, assembleia, adenoide, alcateia, apneia, apoio, apoie, apoiem, que são formas verbais, azaleia, teteia, epopeia, esteroide, estreia, boia, boleia, corticoide, diarreia, jiboia, europeia, geleia, joia, paranoia, plateia, reestreia, tipóia, ureia e troia. Este quadro traz apenas alguns exemplos de palavras paroxítonas que perderam o acento agudo em ditongos. Acento circunflexo em hiatos OO e EE. Vocês se lembram do que é um hiato? Hiato é o encontro de duas vogais que se separam na divisão silábica. O hiato OO perde o acento circunflexo em palavras como vou, enjoo, perdoo, abençoo, povoo. Antes, essas palavras apresentavam acento circunflexo. De acordo com a nova ortografia, o hiato OO não recebe mais esse acento, passando a vou, sem acento circunflexo. A mesma regra se aplica ao hiato EE. Ele está presente nas terceiras pessoas do plural, do presente do indicativo ou do subjuntivo dos verbos crer, dar, ler e ver e seus derivados. Então, crer, flexionado em creem, não recebe mais acento circunflexo. Igualmente, deem, leem, veem e seus derivados, como por exemplo, releem, reveem, descreem, entre outros exemplos. Acento agudo nas vogais I e U em hiatos. Vamos relembrar? Ditongo é o encontro de vogais que não se separam na divisão silábica. Então, em feiura, a sílaba fei apresenta o encontro de duas vogais que não se separam, tratando-se, portanto, de um ditongo. Hiato é o encontro de duas vogais que se separam. Em feiura, há também um hiato. I e U se separam na divisão silábica. Nesses casos, as paroxítonas cujos I e U encontram-se formando um hiato perderam o acento agudo. Vamos a alguns exemplos? Boiuno, que significa bovino. De acordo com a nova regra ortográfica, boiuno não recebe mais acento no U tônico. Antes, a palavra grafada dessa forma passa agora a não receber mais acento agudo. Este é o mesmo caso para as demais palavras aqui ilustradas. Gaiuta, que significa cúpula que cobre parte de navios. Tuiuca, que é um grupo indígena. Veiudo, que tem muita veia. Baiuca, que é uma taberna. Taiuva, que é uma árvore brasileira. Aiuba, que é uma árvore de grande porte. Reiuno, que pertence ao reino. Sauípe, nome de uma praia na costa da Bahia. E Cuiuba, que é o nome de várias espécies de periquitos de pequeno porte. Observem que todas essas palavras apresentam I e U tônicos na sílaba tônica, formando um hiato. Portanto, não apresentam mais acento agudo. Acento diferencial. O acento diferencial é mantido em alguns casos, ele é facultativo em outros casos e ele é eliminado em outros casos. Nós vamos ver os três casos. Ele é mantido na forma verbal por, para distingui-la da preposição por, como ilustram os exemplos.
Vou pôr o livro na estante. Trata-se da forma verbal, distinguida, neste caso, pelo acento circunflexo. Vou pôr Juiz de Fora até o Rio, em que apresenta a preposição por. As formas são diferenciadas pela presença do acento. Nas terceiras pessoas do plural dos verbos ter e vir, a fim de se distinguirem das suas formas no singular. Então, nós temos ele tem, sem acento circunflexo, eles têm, com acento circunflexo. A forma do singular fica distinta da forma do plural. Ele vem, sem acento, eles têm, em que o acento diferencial é mantido. O acento diferencial é ainda mantido na forma verbal pôde, que se trata da terceira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, para se distinguir da forma pode, que se trata da terceira pessoa do singular do presente do indicativo. O exemplo ilustra as duas formas ocorrendo na mesma frase. Ontem, ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode. O acento diferencial tem uso facultativo em relação à palavra forma, forma. Na palavra forma e forma enquanto substantivo, ele é mantido para distingui-la da palavra forma, oriunda do verbo formar, flexionada no presente do indicativo. Vamos ao exemplo. Qual é a forma da forma do bolo? Neste caso, o substantivo é usado com duas acepções diferentes. E para que o sentido fique estabelecido claramente, optou-se por manter o acento circunflexo. O outro caso, quando seu filho forma na faculdade, a presença do acento circunflexo vai garantir na escrita a distinção se se quer apresentar a palavra na sua forma substantiva ou enquanto verbo. Acento diferencial não é mais usado nos seguintes casos. Com a palavra para enquanto verbo, não existe mais o acento que a distinguia de para enquanto preposição. É o uso que vai fazer a distinção a que classe de palavra para pertence. Ele para o carro, trata-se da forma verbal. Ele não foi para casa, trata-se de preposição. O acento diferencial também não é mais usado com a palavra pelo enquanto substantivo, que a distinguia de pelo, que é a junção de preposição mais artigo. Esse gato tem pelos brancos. Vou pelo caminho mais curto. No primeiro caso, trata-se de pelo enquanto substantivo. No segundo, trata-se da junção preposição mais artigo. O uso distingue a classe de palavra de pelo e não mais o acento. Polo enquanto substantivo e polo, que é um uso antigo e popular da junção por mais lo. Vamos ao exemplo. Ele gosta de jogar polo. O substantivo se refere ao esporte. Ele foi ao Polo Norte. O substantivo se refere à extremidade. Pera, significando fruta, também não mais recebe o acento diferencial que a distinguia de pera, que é uma preposição arcaica da nossa língua. Comi uma pera, sem acento circunflexo. Não se esqueçam de participar do chat para tirar dúvidas desta aula. Estou à disposição de vocês. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.